A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quanto tempo, né, meus irmãos? Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tava vendo aí uma irmã na internet que fizeram alguma pergunta para ela. São várias perguntas, né? Para ela. E ela dá uma de estudiosa da Bíblia Sagrada e acaba não sabendo de nada, né? A gente vê que ela não sabe de nada de Bíblia, mas ela se acha estudiosa, né? São várias perguntas que faz para ela. E aí ela dá seus ensinamentos do jeito dela, né? E acha que tá certo. E aí fizeram essa pergunta para ela sobre Mateus capítulo 16 e o versículo 28. E aí, meus irmãos, isso é ruim, essas respostas que a irmã dá aí. Isso é ruim para quem é novo convertido, né? Porque o novo convertido ele é muito confuso. Imagina um novo convertido ouvindo uma irmã dar um ensinamento desse, né? Como é que ele fica, né? Então ela deu a resposta totalmente errada. Não tem nada a ver com o que diz as escrituras, né? Ela leu o versículo 28 e deu a resposta totalmente o contrário do que diz as escrituras. E eu quero ler do versículo 27 até o 28. Mateus 16, versículo 27 e o 28. Diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que o vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então quando a irmã ela chega aqui, ela diz que Jesus Cristo ele já veio. Veja, irmão, veja que coisa terrível, né? Imagina um novo convertido ouvindo uma irmã falar isso. Se Jesus já veio, então é vã o nosso trabalho em Cristo Jesus, é vã as nossas orações, é vã tudo que a gente faz, né? É tudo vã. Se Jesus já veio, é vã. Tudo que a gente está fazendo é vã. E irmão, você veja que tem muitas pessoas no Evangelho que ele é atrapalhado, né? Que ele é todo atrapalhado no Evangelho. A gente vê nas cartas do apóstolo Paulo, parece que é nas cartas aos Coríntios, né? Onde tinha pessoas também que não estavam não tava acreditando na ressurreição, dizendo que Jesus já tinha ressuscitado. E o apóstolo Paulo disse, então é vã. Se Jesus já ressuscitou, é vã. Eles diziam, agora eu não lembro mais como é que foi, mas o apóstolo Paulo ele falou, é vã. É vã então a nossa pregação. Eu não lembro bem como é que foi, mas sei que tinha pessoas que eram atrapalhadas igual essa irmã, né? Atrapalhada igual essa irmã. Era atrapalhada igual essa irmã, não é?
falando coisa com coisa. E o apóstolo foi, acho que me parece que é no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Que o apóstolo Paulo ele dá um ensinamento sobre a ressurreição. E aí a gente vê que tem muitos crentes que é atrapalhado igual essa irmã. Essa irmã, ela tá aí na internet, ela é metida a estudiosa nas escrituras, mas ensinando a palavra tudo errado, falando coisa que não deve, né? Porque ela falou que no versículo 28 aqui, Jesus já tinha voltado. Já tinha voltado, veja bem que situação, né? E aí o que esse versículo 28 está falando? O que o versículo 28 está falando? Vamos meditar. Diz assim, ó: em verdade eu vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que esse versículo está dizendo? Jesus ele falou esse versículo aqui por causa de Judas Iscariotes. Por causa de Judas Iscariotes. Jesus disse que escolheu Judas Iscariotes por causa das escrituras. Ainda que muitos digam, se Judas Iscariotes tivesse se arrependido, ele tinha sido salvo. Isso não é verdade, porque Jesus disse que escolheu ele por causa para se cumprir as escrituras. Ele era o filho da perdição. Ele era um filho da perdição. Para se cumprir as escrituras. Isso não quer dizer agora que tem predestinação também para condenação. Não tem nada a ver. Foi somente uma pessoa que foi escolhida para se cumprir a escritura. E aí Jesus está falando por causa de Judas Iscariote, que era da perdição. Jesus está falando, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele falou isso por causa de Judas Iscariote, que era da perdição. Ele disse: uns que aqui estão não provarão a morte. Que morte é essa? A segunda morte, a condenação. Ele não estava falando aqui de morte física, ele estava falando de condenação. Lá no Apocalipse, João disse que viu um grande trono branco e foi aberto livros e mais livros, e foi aberto o livro da vida. E o nosso Deus foi julgando, e aquelas pessoas que elas não estavam no livro da vida, era jogado na onde? No lago de fogo. E o que diz a escritura? Essa é a segunda morte. Então é dessa morte que Jesus está falando. Está falando de condenação, não está falando de morte física. Olha só essa irmã aí, o que ela está fazendo, né? Achando que está ensinando a palavra de maneira correta e não está. E aí a gente se preocupa por causa dos novos convertidos, e aqui a gente vem aqui dar uma explicação, né? Aí perguntaram também para ela sobre o capítulo 24 de Mateus, se já tinha se cumprido ou não. E ela respondeu que tinha, né? Por causa de uma passagem ela disse que já tinha se cumprido. A passagem diz: não passará essa geração antes que isso tudo aconteça. Não passará esta geração antes que isso tudo aconteça. Por causa desse versículo, ela disse que Mateus ela disse, não é? Que Jesus Cristo já voltou. Olha, meus irmãos, que ensinamento errado, né?
Mas o que quer dizer então esse versículo? Não passará esta geração antes que tudo isso se cumpra. O que quer dizer esse versículo? Esse versículo está dizendo: não passará Israel. Não passará Israel antes que tudo isso se cumpra. Porque se eu não entender assim, o que eu vou fazer com o versículo, acho que o 29, da mesma leitura do capítulo 24 de Mateus? Me parece que o 29 diz, não é? Depois, né? Depois da grande tribulação, aparecerá o Filho do Homem em uma nuvem com grande glória. Ele diz: depois daquela grande aflição, que eu entendo que é a grande tribulação. Depois daqueles dias, depois daquela grande aflição, então o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e aparecerá nas nuvens o Filho do Homem, com poder e grande glória. O que eu vou fazer com esse versículo? Se eu disser que o capítulo 24 de Mateus já se cumpriu, eu vou fazer o que com esse versículo, né? Então é preciso a gente entender as escrituras, saber o que está falando, né? Não falar de nós mesmos. Jesus disse: aqueles que buscam seus próprios interesses, né? Aqueles que pregam de si mesmo, disse Jesus. Aqueles que pregam de si mesmo buscam o seu próprio interesse. Mas aquele que prega conforme está as escrituras, confirmou que Deus é verdadeiro. Não é isso que está escrito? Então essa irmã, ela tá aí na internet e dando uma de que estuda bastante a Bíblia, que é estudiosa e conhece muito a Bíblia, mas está pregando o que não convém, né? Está pregando o que não convém. Eu acho engraçado que ela não lê aquele capítulo que o apóstolo Paulo deixou escrito, né? Eu não, o apóstolo Paulo diz o que? O apóstolo Paulo diz que ele não aceita, né, que as mulheres fiquem dando ensinamento, porque primeiro quem pecou foi Adão e não Eva. Acho que vocês conhecem esse capítulo. Por que ela não explica isso aí para o povo, né? E aí, meus irmãos, ela faz uma salada dentro da palavra de Deus. E aí a gente fica preocupado com os novos convertidos. E a gente vem aqui, né, dar uma explicação. Está aí a resposta, né, dos versículos que ela torceu tudo, né? Torceu tudo e na cabeça dela ela entende tudo e não é bem assim, né? Então fica, meus irmãos, aí fica aí mais este vídeo para a vossa meditação. Que Deus vos abençoe.